Oi, se você não me conhece, meu nome é Milene e eu faço tutoriais de costura com modos prontos que você pode imprimir na sua casa mesmo. E dessa vez eu vou ensinar a costura desse buchê que tá super em alta, então se você também quer ter um, saiba quais são os materiais que você vai precisar. A gente vai precisar do tecido principal, eu vou usar esse que se chama Prada e ele tem elastano na composição, então ele tem uma leve elasticidade. Do forro, eu escolhi uma tricoline. Da entretela tem o meu colante, essa é uma entretela que estica um pouco para acompanhar a elasticidade do tecido principal, ainda deixando o tecido maleável. Se for uma entretela muito grossa e dura, não vai dar um efeito muito legal. Vamos precisar também do aro, da barbatana costurável, e essa é de meio centímetro. De uma espuma para fazer o bojo, essa é usada para movelaria, que é bem mais em conta que a manta específica para fazer bojo mesmo. Vamos precisar de fita para ajuste nas costas, essa que eu vou usar é uma fita de veludo. Existem diversas outras opções de aviamento que você também pode usar, então se joga na criatividade. Vamos precisar também de ilhoses e balancinho, mas aí você deixa para colocar em alguma loja de aviamento. E esse tamanho que eu tô usando é o tamanho 50. E por fim, do molde que vai estar no link na descrição do vídeo, você pode imprimir em casa e os tamanhos vão do 34 a 50. O molde também acompanha o mapa de corte do tecido principal, do forro, da entretela e da espuma. Também acompanha as informações completas dos materiais necessários. Para você escolher o tamanho ideal do aro, você junta o molde por onde seria a costura, aí você vê se encaixa mais ou menos assim. Aí são as peças cortadas e um detalhe importante é que no forro você não precisa fazer as junções. Então você junta o molde um no outro, desconsiderando as margens, e corta o tecido. Vamos fazer as junções do busto, pelo molde você vai saber onde que precisa juntar. Vamos costurar essas partezinhas primeiro, do forro e do tecido principal. Nas partes do forro, a gente pode aparar as margens de costura, mas no tecido principal, a gente vai fazer uma costura, prendendo a margem por baixo, jogando ela para a lateral. Aí a gente junta com a parte superior, tomando cuidado para seguir onde que fica o centro e onde fica a lateral das peças. Aí a gente alfineta. Depois que juntou, a gente vai fazer a costura prendendo as margens também. Na do forro, a gente só junta e apara as margens. Aí a gente junta essas partes do busto, do forro e do tecido principal, direito com direito, e vamos fazer uma costura com margem de 7 mm na parte de cima.
Agora a gente vai fazer as junções da espuma, tomando cuidado com a direção certa, se fica para o centro, se fica para a lateral. E vamos fazer essa junção com ponto zigue-zague. Agora a gente vai fazer uma costura para prender o bojo no tecido. Então imagina que a gente posiciona os lados correspondentes do bojo, aí a gente pega a margem de tecido e coloca ela pro lado do forro. Aí a gente vai prender essa margem bem na beiradinha do bojo. Ela vai ficar bem na beiradinha mesmo. Aí se sobrar essa partezinha do bojo, a gente apara. Não pode sobrar muito. Aí o bojo vai ficar preso e a margem vai ficar pro lado do forro. Então não vai ficar marcação dessa sobra de costura na parte da frente. Para encapar o bojo direitinho, a gente vai começar alfinetando pelas junções, as laterais, sem prender o forro. E depois a junção de baixo. Tenta deixar o tecido bem esticado, aí você prende com alfinete e vai completando a volta. Depois que completou, a gente prende o forro, que vai ficar sobrando mais tecido, que aí depois a gente apara. Aí a gente faz uma costura para prender bem na beiradinha. Agora a gente vai juntar as laterais do corpinho na do forro. Na do tecido principal, nós vamos colar a entretela. Olha como essa entretela de malha acompanha o tecido com elasticidade. Aí a gente vai fazer as junções com margem de 1 centímetro.
Depois de ter feito as junções, nós vamos encontrar o meio dessa parte da frente, para depois a gente costurar uma barbatana no centro. Então eu pego o molde e vou riscando com um lápis. Agora a gente vai cortar as barbatanas. Para saber o tamanho delas, a gente deixa um espacinho de 1,2 centímetros e ali na parte superior também. Aí a gente corta. Vamos fazer isso nas outras junções e cortamos igual para as junções do outro lado. Vamos tirar as pontas da barbatana com o isqueiro. Agora vamos prender elas na peça. Para essa do meio, primeiro a gente só vai prender com o maior ponto da máquina e sem retrocesso, porque depois a gente vai tirar ela. É só para prender mesmo. Aí agora sim, bem na beiradinha, a gente costura com ponto normal e com retrocesso. Ali no bico eu não vou com a costura até o final, porque depois eu vou parar essa margem. Então eu não quero cortar fora onde seria o retrocesso da costura. Hora de tirar então a primeira costura. Já nessa do lado, a gente joga a margem para a esquerda e posiciona a barbatana desse jeito e vamos fazer uma costura só prendendo com a margem. Como é uma costura só para prender, não precisa de retrocesso. Mas também não precisa tirar ela porque ela vai ficar escondida. Já nessa lateral, eu prefiro deixar a curva para fora. Eu também deixo a curva para fora na junção das costas. Só na junção da barriga que eu deixo para dentro. Aí no lado certo, eu prendo o tecido com a margem com uma costura com distância de 8 milímetros da junção. Agora a gente vai costurar o forro com a parte principal do corpinho. Vamos costurar essas duas partes, começando depois de 1 centímetro ali, porque depois vamos cortar o excesso e eu não quero cortar a costura. E ali no bico também.
Então eu começo depois de 1 centímetro e paro 1 centímetro antes de terminar e faço o retrocesso. Aí eu também começo depois de 1 centímetro e termino o fim normalmente. Aí a gente prende com o alfinete as curvas do busto e vamos costurar começando depois de 1 centímetro e terminar também. Se você quiser, você pode fazer essa costura de segurança para o forro não ficar mostrando. Então a gente costura na beiradinha o forro com a margem até onde der. Agora a gente vai cortar o excesso de tecido e depois vamos fazer os piques nas curvas. Nessa curva, depois você pode aparar essa margem, deixando apenas meio, o acabamento vai ficar melhor. Depois a gente pode passar uma costura em toda a cintura e desvirar a peça. Para desvirar é melhor começar pelo bico e depois o resto. Aí nesses cantinhos a gente ajeita. Agora a gente passa o ferro em toda a peça para as dobras ficarem bem assentadinhas e para o forro não ficar mostrando na frente. Aí a gente passa também o ferro no busto. Depois que a gente passar o ferro, a peça vai ficar outra coisa, bem mais bonito. E aí a gente faz o acabamento na curva do busto e nos dois finais do corpinho. Agora a gente vai juntar o busto com o corpinho, mas a gente tem que tomar cuidado no tamanho de margem que vai ficar sobrando desse bojo, porque a gente ainda vai fazer uma segunda costura que também vai precisar prender o bojo. Então por isso eu coloco o alfinete bem na beiradinha até ele sair do outro lado da peça. Aí eu consigo ver se na segunda costura o bojo também vai ser costurado.
Essa segunda costura fica com distância de meio centímetro da primeira. Eu faço isso para criar um túnelzinho para o aro passar, assim a gente não precisa colocar taquara. No final das costas, a gente vira 2 centímetros e passamos a costura. Hora de colocar o aro, não esquece que tem o lado certo. Olha que diferença faz. Nessa peça, o aro é o aviamento principal para ficar bonito no corpo. Então, se você não quiser colocar espuma, barbatana ou entretela, você não precisa tanto. Mas o aro é muito importante. Aí eu fiz 5 marcações cruzilhosas, a primeira e a última começa depois de 1 centímetro. Aí a gente marca uma no meio, e as duas outras entre elas. E aí a gente vai até uma loja de aviamentos para colocar os ilhosos. Pra fita, eu costurei uma na outra, nas beiradinhas, para ficar com o veludo dos dois lados. E tá pronta a nossa peça maravilhosa, eu realmente estou encantadíssima por ela, porque realça muito as curvas do corpo. Deixa nos comentários o que você achou, se ficou alguma dúvida, e também qual outra peça que você gostaria que eu ensinasse. Se inscreva no canal se você ainda não é, deixa seu like no vídeo, até mais! Fui!